Caros alunos, sejam bem-vindos à nossa primeira aula da disciplina de Eletrônica de Potência 2. O foco dessa aula é trazer uma breve introdução sobre conversores CC-CC. Antes de mais nada, devemos entender o que são conversores CC-CC. Os conversores de tensão CC-CC são utilizados quando a fonte de alimentação disponível é de corrente contínua, normalmente disponibilizada através de um barramento CC, que na maioria dos casos é proveniente de um conversor CA-CC fixo, podendo ser um circuito constituído por diodos retificadores ou por um banco de baterias. A função dos conversores de tensão CC-CC é alimentar uma carga que necessita de alimentação de tensão contínua ajustável. A transformação de uma fonte de tensão CC fixa em uma fonte de tensão contínua ajustável é feita por meio de técnicas de chaveamento de dispositivos semicondutores de potência, tais como modulação por frequência, modulação por largura de pulsos, conhecido como PWM, entre outras. O processo mais utilizado atualmente é a modulação por largura de pulsos, ou PWM. Fazendo uma analogia com um transformador de tensão CA-CA, o conversor CC-CC pode ser estudado como um transformador de tensão CC, cuja relação de espiras varia continuamente com o tempo, permitindo assim aumentar ou diminuir a tensão CC que é aplicada à carga. Aqui vocês podem ver algumas aplicações para esses conversores. Para baixas potências, nós temos as fontes de alimentação para celular, as fontes de alimentação para iPods, laptops e notebooks, as fontes de alimentação que utilizam LEDs, os carregadores para pilhas recarregáveis, etc. E para médias e altas potências, nós temos a utilização de conversores CC-CC para o acionamento de motores de corrente contínua, em reguladores de tensão elétrica a fontes chaveadas, em motores automotivos elétricos de corrente contínua utilizados em, por exemplo, carros elétricos, metrôs, trolleybus e etc. Para darmos início aos estudos sobre a conversão CC-CC e sobre as fontes chaveadas, vamos entender o método mais simples para converter uma tensão contínua para uma outra tensão contínua menor, que é utilizando esse circuito que vocês estão vendo, alimentando uma carga resistiva. A tensão de saída Vout desse circuito é dada pela multiplicação da corrente de carga IR pela resistência R, onde a corrente na carga é controlada pelo transistor. Pelo ajuste da corrente na base do transistor, a tensão na saída pode ser controlada sobre uma faixa de 0 até aproximadamente o valor da fonte de alimentação Vin. E a corrente na base pode ser ajustada para compensar as variações na tensão de alimentação ou na carga, regulando então a saída. Esse tipo de circuito é chamado de conversor CC-CC linear ou regulador linear, porque o transistor funciona na região linear, evitando as regiões de saturação ou corte. O transistor funciona na realidade como uma resistência variável. Embora isso possa ser um modo simples de converter uma tensão CC de alimentação para uma tensão CC menor e regulada na saída, a baixa eficiência desse circuito é uma séria desvantagem em aplicações de potência, pois a potência absorvida pela carga é Vout vezes IR, e a potência absorvida pelo transistor é VCE vezes IR, supondo uma baixa corrente na base. E é justamente essa perda de potência no transistor que torna esse circuito ineficiente. Somente a título de exemplo, se a tensão na saída for 1/4 da tensão de entrada, o resistor da carga absorve 1/4 da potência da fonte, que é uma eficiência de 25%. O transistor absorve os outros 75% da potência fornecida pela fonte. Além disso, baixas tensões de saída resultam na mesma baixa eficiência. Portanto, o regulador de tensão linear é adequado apenas para aplicações de baixas potências. Uma alternativa eficiente para o regulador linear é o conversor chaveado ou comutado. Em um circuito conversor chaveado, o transistor funciona como uma chave eletrônica sendo completamente ligada ou completamente desligada, que corresponde a uma operação nas regiões de saturação ou corte para o TBJ ou nas regiões ômica ou de corte para um MOSFET. Esse circuito é conhecido também como um recortador CC ou chopper CC.
Se nós supormos que a chave Chopper CC é ideal, a saída é a mesma da entrada quando a chave é fechada, e a saída é zero quando a chave é aberta. O fechamento e a abertura periódicas da chave resultam nessa forma de onda pulsada de tensão de saída que vocês estão vendo. Fazendo uma análise da componente média ou CC da tensão na saída, nós temos que Vout médio é dado por 1 sobre TCH, que multiplica a integral que vai de 0 até T1, de Vin vezes dt, mais a integral que vai de T1 até TCH de 0 vezes dt, onde TCH é o período de chaveamento e T1 representa o intervalo de tempo no qual a chave fica fechada. O resultado dessa expressão é dado por T1 sobre TCH, que multiplica Vin, que também é igual a T1 vezes FCH vezes Vin, onde FCH é a frequência de chaveamento. A componente CC da tensão na saída do conversor chaveado básico é controlada pelo ajuste do que chamamos de taxa de trabalho ou razão cíclica D, que representa a fração do período de chaveamento que a chave é fechada. Assim, a razão cíclica D é definida por T1 sobre T1 mais Toff, onde Toff representa o intervalo de tempo no qual a chave fica aberta. Como a soma de T1 e Toff resulta no período total de chaveamento, temos que a razão cíclica D é determinada por T1 sobre o período de chaveamento, que também é igual a T1 vezes a frequência de chaveamento. Logo, o conversor chaveado básico apresenta uma tensão média de saída definida pelo resultado da multiplicação da razão cíclica D pela tensão de alimentação Vin. Portanto, a componente CC da tensão na saída deste conversor será menor ou igual à tensão na entrada para este circuito, visto que a taxa de trabalho pode variar entre 0 e 1. Somente para complementar, essa tensão de saída do conversor chaveado básico pode ser expressa na série de Fourier como Vout de t, que é igual a d vezes Vin, mais Vin sobre n vezes π, vezes o somatório com n indo de 1 até infinito, de seno de 2 vezes n vezes π vezes d, tudo isso multiplicado pelo cosseno de 2 vezes n vezes π vezes a frequência de chaveamento vezes t, mais Vin sobre n vezes π, que multiplica o somatório com n indo de 1 até o infinito, de 1 menos cosseno de 2 vezes n vezes π vezes d, tudo isso multiplicado por seno de 2 vezes n vezes π vezes a frequência de chaveamento vezes t. Para concluirmos, se nós considerarmos que a potência absorvida pela chave ideal é zero, quando a chave é aberta, não há corrente. Quando a chave é fechada, não há queda de tensão nos seus terminais. Portanto, toda a potência é absorvida pela carga, e a eficiência é de 100% para qualquer nível de potência quando a chave é considerada ideal. Para ilustrar as diferenças entre o regulador linear de tensão e o conversor chaveado básico, vamos fazer esse exemplo. Imaginemos que uma carga resistiva de 16 ohms precisa ser alimentada com uma tensão média de 40 volts a partir de uma fonte de alimentação CC de 120 volts. Neste exemplo, se nós utilizarmos um regulador de tensão linear para essa aplicação, o item A pede para determinarmos a eficiência do circuito, a quantidade de energia perdida no transistor durante um ano e o custo de energia perdida em um ano, considerando que o valor do kWh é de 95 centavos. Caso seja utilizado um conversor chaveado básico para essa mesma aplicação, com o objetivo de se obter um rendimento de aproximadamente 100% e um valor médio de tensão na carga de 40 volts, o item B pede para determinarmos a tensão eficaz de saída e a potência média absorvida pela carga. Então, para o item A, nós vamos considerar o circuito operando como um regulador de tensão linear. Então, a primeira coisa que é pedido para a gente é o cálculo do rendimento desse circuito. O rendimento é definido pela potência média de saída dividido pela potência média de entrada. A potência média de saída, uma vez que o circuito operando como regulador de tensão linear, tanto a corrente na carga como também a tensão na carga é um valor contínuo, nós temos então que a potência de saída vai ser definida pela corrente contínua da carga, elevado ao quadrado, multiplicado pela resistência. A potência de entrada, potência média de entrada, ela vai ser definida, calculada, através da tensão Vin, que é a tensão da fonte,
multiplicado pela corrente contínua da entrada. Só que esse circuito aqui do regulador de tensão linear, tanto a corrente de entrada como a corrente de saída apresentam o mesmo valor, ou seja, a corrente de entrada é igual à corrente de saída. Então, dessa forma, a nossa potência média de entrada é definida por V1 multiplicado pela corrente contínua na carga, IR. Então, a gente precisa primeiramente saber quanto que vale essa corrente IR. O IR contínuo vai ser definido pela tensão de saída, que é uma tensão contínua, dividido pela resistência de carga. Nossa tensão de saída, o exercício informa que deve ser de 40 volts. Então, dividido pela resistência de 16 ohms, nós temos uma corrente de 2,5 ampere. Dessa forma, se nós voltarmos aqui na potência de saída, no cálculo dela, nós temos então que a potência de saída vai ser igual a 2,5 elevado ao quadrado vezes 16, que vai dar uma potência de 100 watts. E a potência de entrada vai ser a tensão de entrada, que vale 120 volts, multiplicado pela corrente, que vale 2,5. Então, nós temos uma potência aqui de entrada fornecida, né, de 300 watts. Então, dessa forma, pessoal, nós temos que o rendimento vai ser de 100 sobre 300, que é igual a 1/3, também é igual a 0,333, que é o mesmo que dizer que o nosso rendimento ele é um rendimento de 33,33%. Além disso, nesse item A, o exercício pede para nós calcularmos também qual que é a energia, né, que é perdida ali no transistor para essa configuração de circuito, operando como um regulador de tensão linear. E qual que é o custo disso ao longo de um ano, considerando que o quilowatt-hora vale 95 centavos. Então, primeiramente, a gente precisa calcular quanto que vale a potência, né, que é dissipada ali no transistor, na chave desse circuito. Então, nós temos que a potência, vou chamar aqui de PTBJ, ela vai ser definida pelo quê? Pela potência de entrada menos a potência de saída, que é igual, então, a 300 menos 100, que dá 200 watts. Então, isso indica, então, que o nosso circuito vai ter uma perda de potência de 200 watts aqui na chave, né? Então, a energia que é dissipada, que é perdida aqui ao longo de um ano, vai ser definida o quê? Pela potência dissipada aqui na chave, multiplicado pelo número de horas equivalente a um ano. Então, nós temos aqui que isso aqui vai ser igual a 200 vezes o número de horas equivalente a um ano. Basta nós pegarmos, então, 365 dias e multiplicar por 24 horas. Que vai dar, então, né, um resultado aqui total dessa energia aqui de 1.752 kWh, que é perdido, então, ao longo de um ano. Só para poder deixar aqui registrado, esse valor aqui de horas dá um total aqui de 8.760 horas. Então, dessa forma, pessoal, isso aqui é o valor de energia, né, que é perdido aí ao longo de um ano. Então, qual que é o custo aqui de energia? O que a gente pagaria, né, de energia por conta só dessa perda aqui ao longo de um ano? Então, vou chamar aqui de custo. Ela vai ser definida, então, pela energia em kWh multiplicado pelo valor, né, do quilowatt hora. Então, nós temos aqui que vai ser igual a 1.752 vezes 95 centavos, que vai dar um valor final aqui, em reais, de R$ 1.664,40. Isso aqui é o que vai ser gasto, então, ao longo de um ano, devido a essa perda no transistor, quando o meu circuito opera como um regulador de tensão linear. Já no item B, nós vamos considerar que o circuito vai operar como um conversor chaveado básico, ou seja, operando aí em alta frequência. Dessa forma, é pedido para a gente, então, o valor da potência média que é absorvida na carga. Como a nossa tensão de saída não é mais uma tensão contínua, mas sim uma tensão
nessa forma de onda quadrada, acaba que essa potência média aqui ela é definida então pela resistência vezes o valor RMS da corrente na carga ao quadrado, que é o mesmo que a tensão de saída RMS ao quadrado dividido pela resistência. Então, para isso, a gente precisa calcular quanto que vale o valor da tensão média, da tensão eficaz, né, na saída do meu circuito, que inclusive é um dos itens pedidos aqui no enunciado do exercício. Então, o valor do Vout RMS vai ser definido então pela raiz quadrada de 1 sobre o período de chaveamento vezes a integral, que vai de 0 até T1. Só que esse T1 aqui nós já sabemos que ele vale D vezes o período de chaveamento, onde D é a razão cíclica, né? Do Vin ao quadrado vezes dt. Obviamente, nós estamos considerando que não tem perdas na chave aqui para esse circuito. Então, o resultado disso vai ser igual a raiz quadrada de 1 sobre o período de chaveamento vezes Vin ao quadrado vezes D vezes o período de chaveamento, onde eu posso, então, cortar esse período de chaveamento aqui. Então, o resultado aqui do nosso Vout RMS vai ser igual a Vin, que multiplica a raiz de D. Dessa forma, a gente precisa saber quanto que vale o D, né? Nós vimos, né, ao longo da aula, que a tensão média de saída é dada pela razão cíclica multiplicada pela tensão contínua de entrada. Dessa forma, o nosso D vai ser igual a Vout médio, né, dividido por Vin. O Vout médio nosso vale 40 e o Vin vale 120, o que vai dar então uma razão cíclica de 0,333. Então, voltando aqui na tensão eficaz, o valor eficaz dessa tensão é dado por 120 vezes a raiz de 0,333, que vai dar então uma tensão eficaz de 69,28 volts. E a nossa potência então absorvida na carga vai ser igual à tensão eficaz de saída, que é esse 69,28 volts. Então aqui 69,28 elevado ao quadrado dividido pela resistência, que vale 16 ohms, que vai dar uma potência de 300 watts. Potência essa, então, absorvida na carga quando eu tenho a operação do circuito como um conversor chaveado básico. E assim, pessoal, a gente fecha, então, esse nosso primeiro exemplo dessa aula. Para verificarmos o efeito de uma pequena perda na chave do conversor chaveado básico, vamos resolver mais esse exercício. Nele, temos que um chopper CC apresenta uma carga resistiva de 10 ohms e uma tensão de entrada de 220 volts. Quando a chave do conversor permanece ligada, sua queda de tensão é de 2 volts e a frequência de operação dessa chave é de 1 kHz. Considerando que o ciclo de trabalho é de 50%, o exercício pede para determinarmos a tensão média de saída, a tensão eficaz de saída, a eficiência do conversor e o valor eficaz da componente fundamental da tensão harmônica de saída. Então, aqui no item A, o exercício pede para calcularmos o valor médio da tensão de saída. Tradicionalmente, se eu não tivesse perdas no meu circuito, ou seja, se não tivesse uma queda de tensão na chave, igual o exercício aponta, essa tensão aqui seria calculada pela razão cíclica D multiplicado pelo Vin. Então, essa aqui seria a condição sem perdas na chave. Só que como eu tenho ali a queda de tensão na chave, acaba então que a nossa tensão média de saída vai ser a razão cíclica D multiplicado pelo Vin menos a queda de tensão na chave, que eu chamei aqui de VCH. Então, dessa forma, a tensão média vai ser dada por 0,5, uma vez que o exercício fala que o ciclo de trabalho é de 50%, multiplicado por 220, que é o Vin, menos a queda na chave, que vale 2 volts. O que vai dar, então, uma tensão média na saída, para o conversor chaveado, né, para o chopper CC, de 109 volts. Isso aqui, então, considerando, né, as perdas na chave, a queda de tensão na chave. No item B,
é pedida agora a tensão eficaz na saída, que seria o nosso Vout RMS. Então, sem perdas, nós vimos no exercício anterior que nós fizemos que essa tensão é calculada pelo Vin multiplicado pela raiz de D. Isso aqui, é claro, considerando sem perdas. Então, com perdas, o nosso Vout RMS vai ser dado, então, por Vin menos VCH, que é a tensão na chave, multiplicado pela raiz de D. Então, isso aqui vai dar 220 menos 2 vezes a raiz de 0,5, que vai dar um valor aqui eficaz da tensão de saída de 154,15 volts aproximadamente. Então, aqui novamente, considerando aqui com perdas na chave. Isso para o item B, então. O item C, por sua vez, ele pede para calcularmos o rendimento desse circuito. O rendimento é dado por Pout, que é a potência média absorvida na carga, por Pin, que é a potência média fornecida pela fonte CC. A potência de saída, ou a potência fornecida pela carga, como a minha forma de onda da tensão de saída é uma forma de onda quadrada, eu consigo calcular como sendo o Vout RMS ao quadrado dividido pela resistência, que vai dar o valor aqui então de 154,15 dividido por 10, esse 154,15 elevado ao quadrado, que vai dar uma potência então absorvida na carga de 2.376,2 watts. Então, essa aqui é a nossa potência absorvida na carga. A potência que é fornecida pela fonte CC de entrada, eu preciso calcular utilizando o conceito do valor médio. Então, nós temos 1 sobre o período de chaveamento vezes a integral, que vai de 0 até T1, sendo que T1 é D vezes o período de chaveamento, de Vin vezes, onde Vin é a tensão contínua, né, vezes a nossa corrente I de T, que no caso vai ser uma corrente, uma forma de onda quadrada, vezes dt. Então, isso aqui vai dar 1 sobre o período de chaveamento, vezes a integral de 0 até d vezes tch, de Vin, que multiplica a nossa corrente, né, para esse intervalo que a chave está fechada, ela vai ser o quê? A tensão da fonte, que é o Vin, menos a queda de tensão na chave, dividido pela resistência de carga, vezes dt. No final das contas, nós temos que a potência de entrada vai ser igual a 1 sobre o período de chaveamento, vezes Vin, vezes, entre parênteses, Vin menos VCH, dividido pela resistência, vezes D vezes TCH, onde esse TCH aqui vai ser cortado com esse. Então, calculando aqui agora, a nossa potência de entrada vai ser dada por 220 vezes 220 menos 2, dividido pela resistência, que vale 10 ohms, vezes o D, que vale 0,5. Vai dar, então, a potência de 2.398 watts, fornecido pela fonte CC de entrada. Então, o nosso rendimento para esse circuito vai ser o Pout. O Pout nós calculamos aqui, ó, que ele vale 2.376,2 dividido pelo Pin, que é 2.398, que vai dar um rendimento aqui de aproximadamente 0,991, ou o equivalente a 99,1% aqui de rendimento para esse circuito. Então, aqui para o item D, o exercício pede para nós calcularmos o valor eficaz, ou RMS, da tensão fundamental de saída. Esse valor eficaz da fundamental da tensão de saída, ele é igual ao valor de pico da componente fundamental dividido por raiz de 2. O valor de pico da componente fundamental pode ser calculado através dessa expressão aqui do Vout de T,
considerando somente essa parcela aqui da expressão para o n igual a 1. Um outro detalhe também com relação à utilização dessa expressão, observe que aqui ela fica em função de Vin. Vin nesse ponto e Vin nesse outro ponto aqui. Isso quer dizer que essa expressão ela é aproximada para uma condição onde não tem queda de tensão na chave. Então, nessa situação onde eu tenho a queda na minha chave, em vez de colocar somente Vin aqui, eu teria que substituir isso daqui e isso daqui por Vin menos o VCH, que é a queda de tensão na chave. Então, tem que fazer essa substituição aqui na hora de jogar os valores nessa expressão. Então, dessa forma, nós temos que o Vout1 de T, que representa então a fundamental da tensão de saída, ela vai ser definida por V1, que no caso vale 220, menos o VCH, que vale 2, dividido por N, que vale 1, vezes π, que vai multiplicar então, vou abrir aqui um colchete, nós teremos o seno de 2 vezes 1 vezes π vezes o d, que vale 0,5, vezes o cosseno de 2 vezes 1 vezes π vezes a frequência de chaveamento, que nesse caso vale 1 kHz ou 1000 Hz, vezes t, fecha colchete aqui, mais o V1, que é 220, menos o VCH, que vale 2, dividido por 1 vezes π, que vai multiplicar aqui, vou abrir aqui uma chave. Então, nós temos aqui o colchete 1 menos o cosseno de 2 vezes 1 vezes π vezes o d, que vale 0,5, fecha colchete, vezes o seno de 2 vezes 1 vezes π vezes 1000 vezes t. E fecha aqui a chave. Observe aqui que esse seno aqui de 2 vezes π vezes 0,5 é igual a seno de π. Seno de π é igual a seno de 180 graus, então esse valor aqui é igual a zero. Então, toda essa parcela aqui vai ser igual a zero. Observe aqui também que esse cosseno aqui de 2 vezes π vezes 0,5 dá cosseno de π, que é igual a cosseno de 180. E o resultado de cosseno de 180 é igual a menos 1. Então, no final das contas, o valor ou a expressão, do Vout1 de t vai ser definida por 220 menos 2 dividido por π. Isso aqui vai multiplicar, então, 2 vezes o seno de 2 vezes π vezes 1000 vezes t. Vai fornecer para a gente aqui, então, uma expressão que é dada por 138,78 vezes o seno de 6.283,18 vezes t. Dessa forma, se nós voltarmos aqui, então, na expressão do Vout1 RMS, o valor de pico da fundamental vale 138,78, dividido por raiz de 2, que vai fornecer para a gente aqui, então, um Vout1 RMS que vai ser igual a 98,13 volts. E com isso a gente fecha, então, o nosso exercício. Desta forma, turma, finalizamos a nossa aula introdutória de conversores CC-CC. Obviamente, o controle da componente CC com uma tensão pulsada ou quadrada na saída, conforme vimos para o conversor chaveado básico, pode ser suficiente para algumas aplicações, como o controle de rotação de um motor CC ou o controle de aquecimento de uma resistência, por exemplo. No entanto, o objetivo de um conversor CC-CC é sempre o de produzir uma saída que é puramente contínua. Assim, a partir da próxima aula,
veremos topologias de conversores CC/CC que são capazes de fornecer uma tensão contínua e ajustável para a carga, a partir do armazenamento e da transferência de energia entre componentes passivos do circuito. Nos vemos lá então, pessoal. Abraço!